Boa noite! Vamos iniciar mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje será a sua busca incansável por perfeição está te adoecendo. Vamos falar de perfeccionismo? Boa noite! Boa noite! E vocês já estão aqui comigo? Tem alguém aí que é perfeccionista? Que se cobra muito aí? Eu super me identifico com o tema e eu nem estava entendendo por que eu não tinha falado desse tema aqui ainda, porque é uma coisa que faz tanto sentido, que eu preciso de ajuda também. E aí, quando eu lembrei, eu falei, opa, vai ser esse tema que eu vou falar nessa quarta, sobre perfeccionismo. Boa noite. E aí, quem aqui também é perfeccionista? E que sofre com isso e que precisa de ajuda? Vão me contando aí. Que bom, muita gente entrando aí. Boa noite. Bom, pelo jeito, tem muita gente que está precisando desse tema aqui, né? Boa noite. Então, vamos começar a falar sobre o perfeccionismo, por que ele pode estar te adoecendo e o que você pode fazer por você mesmo. Estou pedindo socorro. O que você pode fazer por você mesmo? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque sempre que eu vou falar sobre esses temas, eu também gosto de dar muitas dicas do que vocês podem fazer por vocês mesmos, né? Porque não é boa noite, não é sempre que a gente precisa estar tão conectado a profissionais, né? Tem muita coisa que nós podemos fazer por nós mesmos e que faz muita diferença. Então, né, esse tema de hoje, como eu estava falando, é um tema que faz total sentido na minha vida. É uma coisa que eu luto muito, já melhorei demais, vou dar exemplo para vocês aqui, mas é uma coisa que me incomoda demais, que é o perfeccionismo. Quem me conhece sabe. E o que é perfeccionismo? Vocês sabem o que é isso? Alguém assim faz ideia ou acha que é só mesmo que tem que ser tudo perfeito? Então, o perfeccionismo é quando a pessoa está naquela busca constante pela perfeição. E essa pessoa, ela tem o quê? Ela tem um padrão elevado e um padrão rígido. No sentido de que não é qualquer pessoa que pode dar opinião, não, porque ela tem certeza que está certa. E tem que sair tudo perfeito, senão não vai dar certo. E aí, só por esse conceito, tem alguém que se identifica aí com o perfeccionismo e que se sente assim, que às vezes nem imaginava? E aí, né, eu quero hoje trazer muita coisa legal para vocês sobre esse tema. Então vamos começar. Já comecei aí pelo conceito e o perfeccionismo, né? Quais são as causas dele? O que você acha que pode fazer a pessoa se tornar assim? Pode ser lá na infância? Pode. É uma criança que cresceu em um ambiente onde tem um padrão muito alto, a cobrança, um nível de exigência. Qual ambiente que era? Na sua casa? Era na casa de outras pessoas? Era a família no geral? Ou você tem medo da frustração? Qual será a causa, né? O que é que seu corpo... Não sei se do jeito que... Deu, tá bom, ótimo, que bom que você não... Porque quem é perfeccionista sabe o quanto é ruim. Então tem essas questões dessas causas, né, que podem ser lá desde a infância, ou pode ser alguma coisa mesmo, ou tem pessoas que têm esse traço de dar personalidade mesmo. E aí o que o perfeccionista, quando ele vai, por exemplo, tomar uma decisão, o que esse perfeccionista ele precisa fazer? Então a gente, né, fica pensando, fala gente, porque eu também, né, sofro com isso. Então, quando vai tomar uma decisão, primeiro que você precisa buscar a melhor experiência. É a melhor decisão, é a melhor oportunidade. E muitas vezes ninguém pode dar palpite. Você nem aceita esse palpite. Você está certo do que você quer e você vai fazer. Só que, se não sair perfeito, muitas vezes você acaba desistindo no meio do caminho. E aí você tomou a decisão, estava tudo certo, é desse jeito, você viu todas as possibilidades e a que é a mais perfeita ali você pegou. E aí, quando você tomou essa decisão, vocês que são perfeccionistas estão aqui comigo nessa live, vocês acham que depois que a gente toma a decisão, fica simples?
Na hora que você tomou a decisão, você teve certeza que não, essa foi a melhor decisão. Eu vou fazer, custe o que custar e vai dar certo. Não. Muitas vezes vem a frustração, porque você acha, já se decepcionou, às vezes nem começou. Primeiro que você perdeu muito tempo, porque você ficou ali tentando achar uma possibilidade e aí você acabou perdendo muito tempo com isso. Depois que você perdeu muito tempo e que você começa, você vê que não é do jeito que você queria, não tá perfeito. Então eu vou desistir, não vou fazer mais não, porque já que não tá perfeito, vou parar por aqui. Não é assim? Tem alguém que se identifica quando você vai tomar uma decisão, que você, né, fica aquele tempo ali, acha que tá certo e depois que começa a se frustrar e aí vem o quê? A autossabotagem, a procrastinação. Então hoje, infelizmente, a sociedade ela dá muita ênfase na questão de você ser popular, de você, né, ter muitos likes por aqui, porque senão não tá perfeito. E aí quem é perfeccionismo fica procurando isso. E aí muitas vezes não consegue, maioria das vezes, né, porque o perfeccionismo ele quer o quê? Ele quer o perfeito. E o perfeito existe? Vocês acham que existe ou não? E aí a pessoa vai se frustrando, vai ficando ansiosa, vai tendo estresse. E aí quando o perfeccionista ele começa a fazer alguma coisa, no fundo ele quer o quê? Ele acha que tem benefícios em ser tudo perfeito. Qual que é o benefício que o perfeccionista acha que tem? Ele acha que quando ele faz tudo perfeito, ele vai ser aceito em qualquer lugar, ele vai ter sucesso, isso vai elevar a autoestima dele, isso vai fazer com que ele consiga se dar bem nas áreas que ele está procurando. Só que aí, quando ele vê que não vai ser dessa forma, aí vem a frustração. E aí começa essa cobrança. É fácil ser perfeccionista? Não. É um peso muito grande, porque a pessoa ela se cobra muito. Quais são essas características, né? Tem que ser tudo muito perfeito, tem que ser tudo muito planejado. O perfeccionista, ele é o quê? Detalhista, né? Como eu falei pra vocês, né? Eu também sofro com isso. Então, não sei se vocês também são assim. Se chega em um ambiente, por exemplo, aqui no consultório, se eu chego na minha casa, na hora que eu bato o olho num ambiente que é o meu ambiente, o que eu faço? Eu já sei exatamente se alguém entrou ali, se alguém tirou alguma coisa do lugar. E isso é bom pra mim? Não, isso não é bom. É muito ruim você ser assim. É fácil se relacionar com um perfeccionista? Não. É difícil? Porque esse perfeccionista vai procurando o que é a perfeição nos relacionamentos, a pessoa que tem que estar com ele tem que ser sempre perfeita. Aí começa a cobrança com ele mesmo, a cobrança com o outro, e aí começa as brigas. Então é difícil, é complicado sim, eu entendo muito isso. E o que você, né, pode fazer? O que você acha que tem jeito, não tem? Você acha que isso vai fazer, tem como mudar? Tem, gente, eu sou a prova viva disso, eu vou explicar pra vocês por quê. O que o perfeccionismo me travava. Então, assim, o que você já deixou, o que você já perdeu na sua vida, né? De oportunidades, o que você poderia ter feito diferente e que o perfeccionismo te atrapalhou, que você não conseguiu. Então, né, como eu coloquei o título aí, isso adoece mesmo o seu corpo. É um peso que a pessoa carrega. É difícil, né? A pessoa começa a procrastinar e as pessoas começam que convivem, já não quer mais estar com essa pessoa. Porque, não, tipo, vai trabalhar com alguém assim, você acha que é fácil? Porque às vezes a pessoa, não, já que eu não vou conseguir fazer perfeito, então eu não vou fazer. Então você precisa conhecer você, a saber que você precisa de ajuda, que você pode sim se tratar em relação a isso e que vai mudar muito na sua vida. Então comece a enxergar, né, esses exemplos que eu estou aqui falando com vocês. Tem alguém aí que fez sentido, que acha que é muito ruim ser perfeccionista, que sabe o quanto que é pesado, né? A gente viveu o tempo todo tudo muito controlador. O perfeccionismo, ele é controlador ou não? O que vocês acham? Muito controlador. Você acha que ele consegue acreditar que alguém vai fazer alguma coisa melhor do que ele? Não vai conseguir, porque não, eu que sou perfeita, eu que vou dar certo, eu que vou conseguir fazer, tem que ser do meu jeito, porque senão não vai dar certo. Então pode deixar comigo, sou eu que vou organizar, e aí a pessoa acaba fazendo
a pessoa acaba ficando muito sobrecarregada. E aí ela acaba, né, deixando de fazer. Porque ela já deixou de fazer mesmo, porque eu não vou conseguir, não vai ser perfeito. E aí vem de novo, como eu falei pra vocês, a frustração, a ansiedade, o estresse, a sobrecarga pra ela, pro outro. E aí o que você, a primeira coisa, né, que você precisa fazer? Pare de se comparar com a evolução dos outros. Como nós temos, né, essa visão de achar que a vida do outro é perfeita, então eu posso sim conseguir chegar lá. Mas e por que você não começa a se comparar com você mesmo? Você precisa ser a sua comparação. Então o melhor exemplo disso começou o ano, né? Muito se fala aqui, principalmente em redes sociais, a questão de metas. Então comece a olhar quais foram as metas que vocês colocaram para esse ano, vocês conseguiram cumprir essas metas, e aí você começa a comparar com você mesmo, e aí você vai ver que isso vai fazendo a diferença, porque quando você começa a entender o seu progresso, então o perfeccionista ele pensa o quê? Ele está pensando lá no final, né? Quando terminar, eu vou fazer, ele criou algumas possibilidades, mas ele falou, ele tem certeza, né, que não, é lá no final vai dar certo, eu vou conseguir o sucesso que eu quero. Mas ele não tá pensando no caminho. E aí, por ele não pensar, na primeira dificuldade ele vai desistir, porque já não tá perfeito. Porque na cabeça dele tava tudo tão controlado, tava tudo tão certo, aquele padrão rígido, como que não deu certo? Então, deixa pra lá. Então, comece a prestar atenção no caminho, né, no progresso. Qual a construção do que você está fazendo? O que você era ontem e o que você é hoje? E aí você começa a se comparar com você mesmo. E aí a opinião das pessoas não vai fazer tanta diferença para você. E as coisas vão ficando bem mais leves, né? Vou dar um exemplo para vocês, como eu falei para vocês. Eu sou, sim, perfeccionista, é uma luta diária. Mudei demais, como eu disse, como a gente fala, tá terapeutizada, né, já tratada. E aí, mas tem dias ainda que tem meus altos e baixos, né? Quando eu comecei a mexer aqui nas redes sociais e que eu precisava ligar a câmera para poder falar alguma coisa, só eu sei como que era difícil. Eu assistia 1000 vezes o vídeo, achava tanto defeito e aí apagava. Uma coisa que eu ficava observando, né, quando o pessoal aqui que me ajuda no marketing falava, Débora, eu preciso de tal vídeo. E aí, quando na descrição, né, do vídeo aparece, por exemplo, move, sei lá o que, imagem, enfim, tipo, se aparecesse o número 100. Então significa que o primeiro vídeo que eu gravei era o 100. E aí, na hora que eu ia enviar para eles o vídeo que eu gostei, aí, por exemplo, estava 110. Então significa o quê? Que eu tinha apagado 10 vídeos para poder mandar um vídeo. E isso, você acha que era bom para mim? Era péssimo, porque eu ficava olhando todos os detalhes. Aí por muitas vezes eu desistia e falava, não ficou perfeito, então eu não vou mandar não, eu não vou postar não. E quantas informações legais que eu poderia ter colocado aqui, que eu poderia ter enviado para alguém, que poderia mudar a vida de alguém, eu deixei de fazer por conta do perfeccionismo. E aí esse ano, né, que eu já vim tratando, eu falei, não, pronto, chega, hoje eu faço um vídeo e posto. Eu não olho, não fico vendo de novo as lives. Eu tinha muito tempo já que eu tava com vontade de fazer live aqui. Eu falei, nossa, tem tanta coisa legal que, né, eu vou estudando, que eu vou vendo no dia a dia. E tem coisas que às vezes pra mim faz parte da minha rotina, mas pra vocês que estão aqui não faz. E aí um detalhezinho pode mudar a vida de alguém. E quantas vezes eu não tinha coragem, né, de vir aqui e acabava perdendo, né, esse conteúdo. E aí quantas pessoas que eu poderia ter ajudado. E aí quando eu comecei a mudar, que eu falei, nossa gente, mas tem muita gente que eu posso ajudar mesmo de longe, apenas com uma palavra, né, uma live. E aí eu coloquei como meta desse ano. Eu falei, pronto, eu vou quebrar essa barreira e vou fazer. E aí hoje quando eu olho aqui nos stories, no Instagram, que eu vejo, que já fiz mais de 10 lives desde que eu comecei essa nossa conversa de quarta. E aí, nossa, quando eu comecei eu falei, ixi, e se não tiver ninguém? E aí? E se ninguém gostar? Mas eu comecei a fazer, eu falei, eu vou fazer. Alguém vai se beneficiar desse conteúdo e tá tudo bem. Antigamente eu ia ficar, nossa, e meu cabelo, será que tá bom? Ixi, o batom. E não sei o quê. Hoje, né, por exemplo, eu fui pra academia cedo
E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, se fosse outro tempo, eu ia deixar de ir pra academia, porque eu não ia trabalhar de cabelo molhado, porque depois ia ter a live, eu tinha que escovar o cabelo. Aí eu falei, nossa, gente, como que muda, né? E aí quando você começa a se comparar com você mesmo, olha a diferença. Talvez se eu fosse me comparar com outro profissional que eu admiro aqui, que faz, né, muitas lives durante a semana, ou que faz live todos os dias, talvez isso ia me frustrar. Porque eu falo, nossa, tô fazendo uma por semana, por que eu não tô fazendo mais? E aí, às vezes eu ia deixar de fazer por conta disso. Mas depois que eu comecei a mudar o foco, que eu comecei a pensar a quantidade de pessoas que eu poderia ajudar e até para ver a minha evolução mesmo, pronto, as coisas ficam muito mais leves. Tem momentos que eu posso falar besteira, que eu posso esquecer de alguma coisa, pode acontecer. Mas aí, se alguém me mandar, quiser perguntar alguma coisa, depois eu respondo. Ou se precisar eu faço outro vídeo para falar sobre o assunto, enfim. Hoje eu já não me preocupo mais com isso. E se você é profissional, se tem alguma coisa que você pode acrescentar na vida de alguém, gente, deixa esse perfeccionismo de lado. Comece a fazer. Fez um vídeo, fez alguma coisa, posta, não olha para trás não. E pronto, porque aí as coisas vão ficando bem mais leves, né? E aí qual dica que eu tenho para vocês? Depois de explicar um pouquinho aí o que eu já sofri com esse perfeccionismo, explicar um pouco o que é, as características. O que é que vocês podem fazer, né, por vocês hoje e que pode fazer diferença? Então eu falo muito aqui nas lives sobre a questão de você mapear o seu corpo, ver como ele reage, e agora também vai ser a questão de mapear a sua vida. Então, se vocês nunca viram, você pode jogar aí no Google mesmo, tem uma roda da vida. É só você colocar a roda da vida e aí vai aparecer as áreas importantes da nossa vida. E aí, o que vocês podem fazer nesse momento? Então, você pega essa roda da vida e comece a anotar. Nessa área aqui, o que eu tenho de perfeccionismo em que está me atrapalhando? Qual o prejuízo que o perfeccionismo já me gerou nessa área? O que eu deixei de fazer? O que eu estou procrastinando? O que eu fiz errado que eu posso fazer diferente? Às vezes, né, o perfeccionismo no nível vai achar que não fiz nada errado não, tá tudo certo. Mas se cobre aí um pouquinho, tente observar aí. E aí você começa a saber qual área da sua vida que está precisando de atenção. E que o perfeccionismo está te travando e que você já deixou de evoluir muito ou de fazer diferença na vida de alguém, na sua, do seu companheiro, companheira, familiar, enfim. Então, vai ser a primeira coisa que eu quero que vocês vão sair dessa live aqui. Se você se identificou com essa questão do perfeccionismo, vocês vão fazer isso. Tá. E aí você mapeou. Tem alguma ação que você pode fazer em relação a isso? Os exemplos que eu passei aqui, coisas que você pode fazer no dia a dia. Então, pronto, consegui. Nesse ponto aqui, acho que não precisa ser dessa forma. Eu vou colocar, eu tenho um projeto para fazer nessa área e eu não estou conseguindo fazer. Então vamos colocar uma data? Então coloque, né, como ação uma data. Até X dias, não vai colocar anos não, tá, gente? Por favor, meses aí, semanas, pra gente resolver logo. Oi, saudade de você. E aí você começa a colocar uma ação para isso. Então coloque essa ação. Daqui a tanto tempo eu tenho esse tempo para resolver isso. E vai de qualquer jeito. Perfeito ou não, eu vou fazer. E aí começa a se cobrar em relação a isso. E aí você começou a se cobrar, você colocou esse prazo, faça. Vai doer, vai. Tem hora que você vai olhar para aquilo e falar, nossa, mas poderia ter saído muito melhor. Poderia ter gostado. Vai acontecer isso, mas faça. Só faz. E aí, depois que você fez aquela ação, começa a se comparar com você mesmo, como eu falei. Então, nossa, se fosse em outro tempo, eu não ia fazer. E aí, boa noite, comece a colocar o prazo e comece a colocar recompensa. Se eu conseguir estabelecer essa meta, esse projeto que eu preciso, parar de procrastinar nesse ponto aqui, eu vou fazer isso por mim como recompensa. E aí o nosso cérebro entende o quê? Tudo bem, é ruim, mas se eu fizer aquilo, eu vou ganhar aquilo, eu vou poder fazer aquilo que eu queria e que às vezes eu não estava me permitindo, mas agora você vai ter a permissão para fazer. Então comece a colocar essas recompensas para você, porque aí você começa a ver que o seu corpo já vai fazendo no automático.
Aí você não tá fazendo, né? Ah, já que você não quer fazer, né, sozinho, sem recompensa nenhuma, coloca uma recompensa. Tá tudo bem você colocar uma recompensa. Desde que você só vá ganhar essa recompensa se você fizer, tá? Não vai sabotar, não. Ah, eu vou logo, quero comprar, se eu conseguir, eu vou ali comprar uma coisa que eu tava querendo. Ah, mas eu já vou comprar porque eu sei que eu vou fazer. Não, você não vai fazer. É só depois que você conseguir. E outra coisa também que eu falo muito é a questão da gratidão. Então comece a ter gratidão pelos pequenos passos que você conseguiu evoluir. Comece a comemorar, bata palma. Ixi, quantas vezes aqui no consultório, na hora que eu consigo fazer alguma coisa que eu estava tentando há muito tempo, eu começo a bater palma, porque aí o meu cérebro entende, gente. Essa questão do cérebro, né, do real, do imaginário é real, é verdade isso. Então começa a bater palma mesmo pelas suas conquistas, mesmo que sejam mínimas. Quando sempre precisa demais, a gente acaba se sentindo inferior. Exatamente. Você quer muito a perfeição, mas aí quando você vê que não conseguiu atingir essa perfeição, você começa a se sentir inferior. Exatamente isso. Então, mas por que você vai fazer para não se sentir inferior? Você vai começar a se comparar com você mesma, Luzia. Você vai começar a ver o seu progresso. Porque aí você não vai ser inferior, você vai crescer, porque todo dia você vai fazer alguma coisa diferente. Então não vai ter como mais você ser aquela pessoa antiga, porque você está fazendo essa mudança. Então vocês entenderam, né? Todo mundo aí pegando essa roda da vida para poder saber onde que está esse perfeccionismo pior. E se você começou a fazer essas ações e não deu certo, aí significa que você precisa de ajuda. E aí, exatamente isso que você pode procurar profissionais que vão te ajudar. Eu posso te ajudar nesse processo, você pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Mas eu ajudo muitos pacientes em questão do perfeccionismo. Ainda mais quando você se enquadra, né? Quando a pessoa fala, eu vou enxergando perfeitamente o que ela sente. Eu falo, opa, vamos resolver dessa forma, vamos fazer aquilo. E vou também desbloqueando no corpo informações, situações que acabaram intensificando esse processo na sua vida. E uma dica para vocês, boa noite, uma dica de ouro para vocês também é um livro. Quem aqui gosta de ler? Se você não gosta de ler, tem também audiobook lá no YouTube. Hoje, agora que eu gosto muito de ler, eu gosto muito do livro físico, mas às vezes acaba que na correria eu deixo de ler mais. Então agora eu aprendi lá no YouTube, pegar os audiobooks dos livros, e aquele livro que eu gosto mais eu vou e compro e vou lendo de novo. Mas tem um livro que eu quero dar uma dica para vocês, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Se você odeia o que? Ler, mas o audiobook pode, né? Você coloca aí, enquanto estiver fazendo treino, alguma coisa, vai te ajudar. Então, esse livro, gente, ele é muito interessante para quem sofre com isso. Porque realmente nós precisamos ser corajosos para ser imperfeitos. É uma luta diária mesmo, por isso que eu amei esse livro e vou dar essa dica para vocês. Eu tenho até ele em PDF, também eu tenho um grupo VIP, se alguém quiser fazer parte dele, pode me mandar um direct, que aí eu vou mandar lá no grupo ele em PDF e o audiobook. E também quem quiser adquirir o físico, né, eu também prefiro. E para fechar hoje, muito legal, obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. Eu quero que vocês guardem uma frase para vocês. Obrigada. O feito é melhor do que perfeito. Então, toda vez que você quiser procrastinar, que o seu perfeccionismo estiver lá no nível alto, você vai falar essa frase: o feito é melhor do que perfeito. E aí você só vai, não pensa não, só faz. Porque é muito melhor você olhar para trás e falar: eu tentei, fiz o meu melhor naquele momento. Hoje eu sou melhor? Sou, mas naquele momento era o que eu tinha para oferecer. Então aquele foi o meu perfeito do dia, né? Vamos assim dizer. Então fale essa frase aí, tá? O feito é melhor do que perfeito. Não esqueçam dessa frase. E saindo aqui dessa live, se fez sentido para você, eu quero que você faça aí, uma listinha do que antes de pegar a roda da vida lá, faça uma listinha, o que você observou que você está sendo, né, que está te prejudicando, e comece a fazer uma ação. E você vai ver que vai fazer a diferença. Muito obrigada, gente, por vocês estarem comigo até agora. Espero que esse assunto tenha feito sentido para vocês.
E toda quarta-feira estarei aqui às 20 horas, mesmo viajando como semana passada, eu não vou deixar de estar aqui. E eu quero sempre trazer conteúdos legais para vocês, aceito sempre sugestões. E para quem quiser ter acesso, né, a esse conteúdo em forma de áudio, amanhã sai o episódio no meu podcast, o Despertar da Saúde. E aí vai estar falando desse tema lá para vocês também. Muito obrigada pela participação de todos vocês, viu? Um beijo, fiquem com Deus. Até quarta-feira.